conceitos absolutamente centrais dessa discussão, e é realmente central porque nos remete a questões fundantes do tipo público, não é? É a concepção de target. A tradição de pensar target vem muito do marketing. Se a gente olhar nos manuais de marketing, Kotler, McCarthy, ou seja, esses principais autores e que foram muito importantes na formação do pensamento comunicacional mercadológico no nosso país, a gente vai encontrar uma definição mais ou menos nessa linha. Conjunto de pessoas com características comuns, né, que estavam de alguma maneira ali à mercê de serem atingidas. Tanto que se usava os círculos concêntricos, a ideia mesmo de alvo, para explicar esse conceito. Não é? A primeira questão que a gente traz, e aí, como falo, como uma revisão, né, para a gente ficar todo mundo na mesma página, não é? Será que é possível a gente pensar em target dessa mesma maneira no século XXI? A gente já pode responder de imediato que não é? Ainda que eu consiga ter um conjunto de pessoas que tenham algumas características comuns, se a gente quiser usar as bases clássicas da segmentação, gênero, etnia, posição social ou classe social, algum drive mais comportamental ou mais psicográfico, ainda que eu consiga juntar pessoas com essas características, o que cada vez é mais difícil, porque há uma complexidade enorme, essas pessoas não estão, né, esperando ser atingidas. Não é? A gente tem um ativismo do consumo absolutamente cotidiano, rotineiro e influenciado, né, instigado a todo momento. Então, aquela ideia, né, da gente estar parado, esperando, como eram os processos comunicacionais massivos há décadas atrás, hoje é absolutamente inconcebível. Eu fiz um texto bem sintético em 2009, dentro de uma publicação do Instituto Ipsos, que busca sedimentar um pouco essa reflexão inicial. Faz muito tempo, né? Lá em 2009. E o título era O Fim do Target. Isso também eu já coloco para vocês na plataforma. Fica disponível um texto curtinho, de 3 páginas, que problematiza em uma vertente essa questão que a gente, evidentemente, de lá para cá também já evoluiu. Alguns autores a gente pode trazer para essa discussão, não é? Um deles, que é muito presente como referência da reflexão sobre a sociedade contemporânea, é o Bauman. Né? O Bauman é o autor da liquidez, né? Da sociedade líquida, da vida líquida, amor líquido, enfim. Aí ele cria essa metáfora da liquidez para explicar a sociedade contemporânea. Então, a gente sai de uma sociedade centrada na concretude da fábrica, na produção, nos bens, ou seja, na materialidade, para uma sociedade que se desloca em direção à informação, ao conhecimento. Então, ele chama de sociedade líquida. Essa seria a principal referência que sustenta a metáfora da liquidez. Quando a gente pensa que, né, numa sociedade líquida, tem impactos, né, em diversos eixos. Se a gente quiser pensar na relação do indivíduo com o espaço e tempo, seriam os eixos mais, vamos dizer assim, impactantes. Quando a gente olha a questão do público, do target, portanto, das identidades, a gente percebe uma mudança brutal. O próprio Bauman vai falar, né, que é impossível ter uma identidade fixa num mundo absolutamente volátil. Ele vai dizer ter uma identidade fixa é hoje, no mundo que é absolutamente fluido, uma decisão, de certo modo, suicida. Né? Ou seja, é impossível, traz um enorme sofrimento se a gente quiser manter identidades fixas, identidades unas, num mundo que está em movimento, que descentraliza, né, da materialidade para uma sociedade centrada na informação. Alguns de vocês certamente já ouviram falar do conceito multivíduo, aí já tem pelo menos uns 20 anos que o Canevati cria esse conceito, né? Então nós não somos mais indivíduos, nós somos multivíduos, ou seja, nós somos indivíduos com identidades múltiplas, identidades plurais. Ele cria, então, esse conceito, nomeia dessa forma, que eu acho bastante feliz, né? Multivíduo, não indivíduo, de indivisível. E ele passa a entender as identidades plurais das sociedades contemporâneas
constituídas nesse conceito, né? Somos todos multividos, né? Transitamos aí nas metrópoles, ele vai falar bastante das metrópoles contemporâneas, das metrópoles comunicacionais, vivenciando essas identidades plurais. Isso é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, como era, né, no passado, onde a gente realmente era muito mais fixado em determinados comportamentos, determinadas escolhas. Então, bom, se eu era do sertanejo, eu não curtia rock e não curtia rap, não é? Por exemplo. A gente passou, então, por um momento de tribos, né? Depois a gente passou por um momento de trânsito entre as tribos. Hoje a gente percebe uma complexidade ainda maior, né? Não tem nenhum problema em você gostar de sertanejo, de rock, de escola de samba e assistir a um show de rap. Ou seja, esses trânsitos, eu estou dando só um exemplo, né, da vida, vamos dizer assim, cultural, não é? Nas opções, nas escolhas musicais, desses trânsitos que no passado relativamente recente não aconteciam, ou aconteciam de maneira muito nichada, né? Hoje não há nenhum tipo de estranhamento. Não há estranhamento nesses trânsitos, né? Nessa perspectiva, vamos dizer assim, mais de um consumo cultural, né, midiático, mas também nas nossas formas de expressar, por exemplo, as nossas opções em termos de produção. Não é? Então, antes você tinha uma formação, você era engenheiro, a ideia é que você fosse engenheiro, você fazer engenharia, você ia ser engenheiro, você ia fazer direito, você ia ser advogado. A gente começa a ver esses trânsitos também profissionais, não é? E uma certa exigência de que a nossa identidade profissional seja também múltipla. Né? Eu sempre brinco que as profissões mais criativas estão, né, super em alta. Então, ainda que eu possa, por exemplo, ter uma formação e atuar desta mesma forma numa profissão super clássica, médico, engenheiro, advogado, economista, enfim, essas clássicas, ainda assim, né, há uma expectativa de que seja, eu sou engenheira, mas eu sou fotógrafo. Bom, eu sou médico, mas eu sou também chefe de cozinha e eu coleciono charutos. Eu sou economista, mas tenho uma formação de enólogo, não é? E também sou fotógrafo. Isso já não é mais incomum, ao contrário, né? Como eu falei, existe inclusive uma expectativa de que seja dessa forma. Não é? Então, quando a gente olha essa metáfora lá atrás, né, criada há alguns anos pelo Bauman, de uma sociedade, né, fixa para uma sociedade líquida, de uma sociedade sólida para uma sociedade em movimento, ou quando a gente olha o conceito, né, das identidades plurais do Canevati, a gente consegue entender, de fato, que aquela pergunta lá atrás, né, será que eu consigo lidar com esta concepção de target da mesma forma? O que a gente tem que dizer? Não. Não é? Porque há um imbricamento dessas funções. Não é? Então, no passado, você tinha um processo comunicacional linear. Não é? Então, quem diz o quê a quem, com que efeitos? Se a gente quiser usar, por exemplo, os modelos clássicos de comunicação. Né? Aí depois no meio colocava ruído, etc, etc. Então, quem, por exemplo, uma pessoa diz o quê, uma mensagem a quem? Um público, evidentemente pensando, né, nos seus objetivos, a ideia dos efeitos. Não é? Mas era absolutamente linear. Nas últimas décadas, a vivência contemporânea, atravessada pelo digital, mas não apenas, mas claro que o digital é aí um eixo extremamente importante dessas mudanças amplas, profundas e rápidas, a gente vê essas fusões. Então, eu não tenho mais um indivíduo, eu tenho um multivíduo. Eu tenho mais só um consumidor, eu tenho um consumidor que atua, não um consumidor autor. Eu tenho um prosumer, né? Bastante trabalhado esse conceito do prosumer. Eu vou, de alguma maneira, fundindo as instâncias de produção e de consumo. Né? Então, a produção e o consumo vão se fundindo de alguma maneira. Ou em outra perspectiva, o consumidor é chamado a atuar nas instâncias produtivas, né? E a produção se estende para a dimensão do consumo, também interferindo nestas dinâmicas, que é o clássico do entendimento do que é um prosumer. Mas quando eu olho comunidade de fãs, né? Ou seja, uma outra camada desse público, que eu poderia chamar de target,
com uma dimensão muito diferente, não é? Com um envolvimento afetivo, de idolatria, né, que um consumidor convencional não tinha. Não é? Não que o fã seja uma invenção dos nossos tempos, né? A gente tem, né, esse conceito de fã vivenciado desde que a gente constitui a ideia de celebridade, que começa lá, né, evidentemente, com a comunicação de massa. Né? Antes disso, até a gente tinha alguns fenômenos, não é? Mas é com a comunicação de massa, com o cinema, com a televisão, que, né, a ideia de celebridade se consolida fortemente. Não é? Então, não é algo do século XXI, né, mas é algo central no século XX. Mas a gente não tinha essa ideia do fã como o consumidor. Né? Hoje você tem comunidades de fãs que são comunidades que recebem todo um direcionamento comunicacional e mercadológico, porque são, de fato, destacados consumidores. Eu posso usar o conceito de internauta, bom, é um consumidor midiático que também carrega as suas características específicas, não é? Então, eu posso falar de um interlocutor, intérprete, autor, tudo isso para falar de target. Não é? Então, enquanto no passado o target definia um conjunto de pessoas que eu deveria atingir, hoje a gente tem uma profusão de possibilidades de entendimento, com consequências para tudo. Não é? Para quando a gente vai fazer uma campanha publicitária, para quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa de mercado. Tudo isso está interferindo. Né? Há uma complexidade que no passado, de fato, não existia. E aqui, claro, para fazer, né, um jogo com uma máxima de Fernando Pessoa, né, ele com seus heterônimos, ele melhor que ninguém, né, transitava nos seus múltiplos papéis, né, o viver é ser outro. Então, isso nunca foi tão relevante nas reflexões sobre o consumo. Né? Então, target hoje muito mais complexo. Você vai dizer assim, eu não posso mais usar a palavra target. Bom, tem que usar, não tem problema. O que a gente precisa é estar atento, que aquilo que a gente falava nos anos 70 sobre o target é completamente diferente do que a gente fala hoje sobre o target, em termos da complexidade do relevo. Tá? Outro tema super importante, né, para a gente equalizar as discussões aqui de consumo: marketing. Né? Qual que é a tradição? De novo, voltamos primeiro, né, para a dimensão mais burocrático-conceitual dos manuais. Né? Então, marketing é uma função organizacional que envolve um conjunto de processos, criação, comunicação e entrega de valor, bem como relacionamento com essas pessoas, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Isso mais ou menos vem da tradição de pensar a partir da AMA, né, que é a Associação Americana de Marketing, que a cada década, mais ou menos, promove um lifting conceitual. A diferença de 2005 para 2015 da definição foi colocar a palavrinha relacionamento. Em 2005 ninguém falava de relacionamento, ninguém entendia que o que você fazia depois da compra importava. Então, não, a grande questão é levar as pessoas à troca, levar as pessoas à compra. O que elas faziam com aquilo que elas compravam não era importante. O relacionamento passa a ser importante a partir dos anos 80 e 90, evidentemente, até hoje. Mas não apenas, a gente vai ver que esse escopo só cresce. Eu gosto de uma das definições operativas do marketing bem interessantes, que é essa visão triádica, né, que quem publicou no final dos anos 90, foi o professor Geraldo Toledo, da FEA USP, professor aposentado, enfim, de marketing, e ele falava, bom, para pensar o marketing, eu preciso ir além do que esses manuais estão trazendo. É claro que há uma dimensão extremamente funcionalista ou extremamente funcional, ou seja, parte do que o marketing, né, deve se ocupar tem a ver com as operações que facilitem as relações de troca. Então, facilitar a realização das trocas entre as empresas, as marcas, os seus mercados e as pessoas. Isso está dentro do escopo do marketing. Bom, tem uma dimensão gerencial do marketing, até a gente, né? Existe uma função gerente de marketing, diretor de marketing, ou seja, tem uma dimensão gerencial. O que é o gerenciamento na perspectiva do marketing? Planejar, implantar e controlar programas buscando, né, dar conta daquilo que se delineou como objetivo.
Então, as funções clássicas da administração, né? Planejamento, implementação, controle. O marketing precisa planejar, o marketing precisa implementar e o marketing precisa controlar. A inovação no pensamento do Toledo, à época, era trazer essa dimensão filosófica, que hoje, né, recebe camadas e camadas, né, de significação com toda a discussão das causas, que a gente não vai fazer isso hoje, não é? Qual que é essa dimensão filosófica? Não é? Você ganhar dinheiro por meio da satisfação do cliente. Ou seja, a gente está falando de marketing aqui numa perspectiva de empresas com fins lucrativos. Não é? Não o marketing social, societal, etc., de causa, etc. A gente está falando de marketing das organizações com fins lucrativos. Então, ok, né, o lucro não é o problema. Não, se elas são organizações de fins lucrativos, tá bom, elas precisam ter lucro para se manter. Óbvio, e para distribuir, a gente já sabe. Mas eu posso obter lucro, né, de alguma medida, em alguma medida, entre aspas, fazendo a coisa certa. Ou seja, satisfazendo as pessoas, entregando aquilo que você prometeu, sendo ético, né, nos seus processos. Ou seja, entrega, né, satisfação é objeto de atuação do marketing. Então, não é só fomentar a troca, não é só planejar, implementar e controlar, mas também buscar de maneira consistente, permanente, a satisfação das pessoas, dos clientes, dos consumidores, dos prosumers, dos fãs, etc, etc, etc. Não é? Outras coisinhas que surgem bastante nessa discussão, como eu falo, conceitual, inicial que a gente está fazendo, e também presente em vários desses textos, não é? Manuais, etc., é essa dicotomia entre necessidade e desejo. Quem vem do cursos de marketing, administração, publicidade, mesmo relações públicas, passou por isso. Né? Outros cursos talvez não. Não é? Talvez se tivesse percorrido a disciplina de marketing. Não é? Grosso modo, esses dois conceitos vinham meio que juntos, né? Tentando circunscrever uma diferença. Então, necessidade é aquilo que eu preciso, desejo estava no plano das vontades, portanto, no plano do querer. Necessidade, um precisar, ou seja, a privação de algo muito básico, e invariavelmente vinha com a pirâmide de Maslow, né? Vocês já devem ter visto, mesmo quem não fez, né, disciplina de marketing, Maslow, um psicólogo americano, que publica um texto, A Hierarquia das Necessidades Básicas, em 1954. Então, se a gente olhar Estados Unidos, pós-guerra, é? Quando ele publica esse texto, e esse texto passou a ser parâmetro da discussão sobre as necessidades humanas, principalmente no marketing mundo afora. É? Então, não é um privilégio só de nós brasileiros que importamos, ou seja, não é uma colonização epistêmica exclusivamente brasileira.